Fala um pouco mais sobre capacitismo, cara, Capacitismo. né? Sim. Envolve algumas questões que a gente já falou, Sim, né? Essa sim. questão cultural, enfim. E aí, Vini, o que você pode agregar um pouco sobre A questão do capacitismo é cara? justamente a questão que vem, né? Como a gente está falando aqui da discussão cultural, a gente tem um olhar para pessoas com deficiência que elas são incapazes. A gente foi educado dessa forma. Quando a gente olha para uma pessoa com deficiência e que ela faz aquilo que ela consegue fazer, a gente coloca ela como herói. Nossa, você é um herói. Nossa, você é um guerreiro. Não, eu estou fazendo o meu trabalho. Não é? Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas ele não tem braço, né? E eu sempre brinco, muitos anos que eu não falo com ele. Rodrigo Mendes, beijo, saudade de você e tô devendo a sua gravata rosa. Rodrigo Mendes é um cara fantástico, eu já deixo aqui a solicitação para ele. Não sei, ele é um cara muito difícil, porque ele é um cara... Talvez você consiga falar com o Joe Biden, mas com o Rodrigo Mendes, porque ele é um cara poderoso. Mas o Rodrigo Mendes tem uma associação incrível e o Rodrigo Mendes é tetraplégico. Né? E eu sempre brinquei com ele que eu falava assim que o Rodrigo Mendes pinta melhor com a boca do que eu tirando foto. Caraca, com o meu celular, legal. porque ele é fantástico e ele tem uma associação que trabalha, né? Mas aí eu pego justamente isso, né? A discussão do capacitismo. Cara, ele sofreu eu estou dando exemplo aqui, perdoa, mas assim, já que eu citei aqui, ele sofreu um assalto, ele levou um tiro. E aí a capacidade dele, né, era do pescoço para cima. Se eu olho para ele como coitado, e a gente olha, a sociedade olha para as pessoas com deficiência, seja lá qual for, ai, pobrezinho, ai, coitadinho. Então isso, e quando a pessoa faz alguma coisa, ela vira um super-herói. Mas por quê? Porque a gente só não permite, acessibilidade, a gente não permite novas práticas, novas tecnologias, a gente não dá formação para as pessoas trabalharem na escola. Se a gente permitisse isso, as pessoas com deficiência estariam tão inseridas quanto as outras e desenvolveriam o seu trabalho como qualquer outra pessoa, obviamente dentro das suas condições. Eu, por exemplo, se eu for ter que ler, eu tenho que usar meu óculos agora. Porque cheguei em uma idade que não consigo mais agora. Sim. Então, eu preciso disso. Eu uso essa ferramenta. Uma pessoa que não tem um braço, talvez, ou que tem alguma deficiência, que ele precisa de uma adaptação, é a mesma adaptação aqui do meu óculos, ou uma adaptação de uma muleta, ou adaptação, de repente, que eu uso um boné, porque eu sou careca e o sol na minha cabeça vai me ferrar, eu tenho que usar. São adaptações que a gente precisa, mas isso as pessoas não olham para mim. Por que as pessoas não olham e falam assim, nossa, coitado do Vinícius, agora ele está usando óculos para ler. Por que a gente não faz isso com óculos? Mas a gente faz isso com uma pessoa que talvez tenha síndrome de Down, ou que tenha um TEA. Por que a gente faz isso? Pessoalmente porque a gente não trabalhou essa questão cultural. E aí entra no capacitismo, porque a gente olha para essas pessoas como inferiores. A gente olha para elas como incapazes. E aí a gente começa a delegar para ela coisas menores, ou começamos a colocar elas de lado, porque elas não são pra gente. Aí a gente fala assim, mas eles têm que ficar nas escolas deles. Se a gente falou, e a gente defende, e é comprovado que não existe um ser humano idêntico, como que a escola para eles? Não é? Tem uma lei desde 2008 que coloca todo mundo na mesma escola. Todo mundo na mesma escola. Não existe esse negócio de escola. Né? A PAI hoje é uma organização, mas que avança com outras questões. Mas o processo de alfabetização, socialização, vai lá para a escola tradicional, convencional. Tá lá. Tá lá com o meu filho, com o seu filho. Tá lá. Pública ou particular. A gente tem que aprender. Então o governo vai ter que treinar professor, capacitar a gestão, criar acesso. Se vira, porque senão cai no capacitismo. Ai, não, vamos colocar eles lá, porque lá eles ficam... Uma vez eu fui numa grande empresa, e aí elas estavam fazendo por conta da cota, não vou falar o nome da empresa aqui, mas aí eles tinham contratado, que era mais fácil contratar só os cadeirantes. E aí, criaram uma sala, porque eles não fizeram a adaptação dentro da empresa, então eles criaram uma sala fora, os caras entravam, os caras iam para a sala, eles ficavam o tempo todo dentro daquela sala, e aí depois eles comiam numa outra parte separada, porque para acessar
o refeitório, né, convencional tinha escadas e eles não fizeram essa adaptação. E aí eu perguntei para a superintendente dessa grande empresa. Falei assim, mas e se ele quiser ser promovido para uma outra área? Ela falou assim, então, a gente não estamos ainda nesse patamar. Eu falei assim, que inclusão que vocês estão fazendo? Eles nem se conversam. Ele não tem contato com essas outras pessoas aqui. Como que essas outras pessoas vão aprender com eles? Como que eles vão aprender com as outras pessoas? Não acontece isso nunca. Né? Então, esse capacitismo. Não, deixa eles ali, tá bom. Colocamos aqui. Né? A gente olha sempre como inferior, coitadinho. A gente olha, coitado. Nossa, olha só. Tá na cadeira de roda. Por que coitado? Não existe coitado. Coitado, a gente olhar e falar assim, poxa, olha só aqui, olha como que é a nossa calçada. Olha aqui a política pública aqui, olha, não tem lugar para ele andar aqui, né, não é? Calçada mesmo. Quando eu vou entrar num órgão público, eu subo a escada. Por quê? Porque a escada para mim é melhor. Eu não vou pela rampa, porque aquilo para mim é cansativo. Eu vou para um lado, vou para o outro. Mas para ele precisa daquilo. Ou seja, cada um... Mas eu vou ter acesso a esse lugar subindo pelas escadas e ele vai ter acesso porque é melhor para ele subir pela rampa, porque ele se locomove com cadeira de rodas. Mas nós dois vamos entrar, nós dois vamos ter acesso, nós vamos ter acesso àquilo. Pronto. O resto não tem... Ai, coitado, ele anda de cadeira de rodas. Coitado, anda a pé. Sim. E aí? Né? Eu lembro que uma vez uma professora falou assim pra mim, mas ele não aprende, era uma criança com Down, ele não aprende e que não sei o quê, porque ele não fica na sala de aula. Eu falei assim, mas por que ele não fica na sala de aula? Porque ele sai. Eu falei assim, e as outras crianças não saem? Não, as outras crianças não saem. Por quê? Porque eu não deixo. Eu falei assim, mas por que você deixa ele sair? Mas é porque ele tem Down e tadinho. Eu falei assim, tadinho, você tá ferrando com ele. Aqui a escola é o processo de socialização. O mundo vai exigir para ele. Você tem que pôr os limites. Sim. Como coloca para todo mundo. Eu tinha um outro aluno que ele não queria escrever porque o braço dele doía. Mas ele só ficava na cadeira de rodas. Eu falei assim, o problema dele é só na perna e tá resolvido porque ele tá numa cadeira de rodas. Agora ele consegue escrever. E a professora não fazia isso, por quê? Porque ela tinha pena. E aí o capacitismo. Aí essa criança vai tendo um déficit, porque a gente não vai exigindo dela, e às vezes ela já passa isso dentro de casa, né? Sim. A gente fala que começa o processo do luto, né? Porque quando, sei lá, você tá grávido, né? Tá esperando o bebê ali, uma coisa que a gente fala, espero que venha com saúde, né? E o saúde, às vezes, a gente leva errado. A gente leva uma questão de deficiência. Sim. Não está falando da doença, a gente está falando de deficiência, na verdade, quando a gente fala isso. A gente olha para a deficiência como se fosse uma questão de saúde, não é. É uma questão de uma característica física. Bacana, né? Isso aí... Bom, só para reforçar aqui, ó, o Dia de Ilusão, ele continua, né, falando aí, ô Vini, isso vem da educação nas escolas já, né, desde já. Imagina a diferença que seria aprender Libra nas escolas, né, para essas pessoas, né, por exemplo, né. E vou até reforçar para ele aqui, quero ouvir de você também. Nesse semestre, a gente foi até confrontado na faculdade com o seguinte exemplo, né? Imagina para a gente como já é difícil você passar numa consulta médica. Eu vou puxar para o lado da consulta médica porque requer informações bem detalhadas, né? Bem detalhadas, né? E se você não falar, eu estou sentindo isso, aquilo... Agora você imagina uma pessoa que tem a deficiência, né, uma pessoa especial que não tem a fala, entra no consultório e é uma mulher, digamos assim, ela procura lá uma especialidade, um ginecologista, e ela tem que detalhar para uma pessoa. E o médico não lê Libras. Aí ela tem que passar o que ela está sentindo, a ajuda que ela precisa para uma outra pessoa, para essa pessoa traduzir para o médico, né? Por isso que eu creio que até o Dia de Ilusão ele fala isso aqui, né? Não deveriam ter mais essa preocupação, né? Na formação, criar, né, meios, né, para que fosse incentivado, né? Inclusive eu quero até o DJ falar aqui, eu vou até pegar, cara, que eu tenho esse aplicativo aqui, ô Vinícius. Eu achei muito legal, pelo menos a iniciativa. Não estou atestando se o serviço funciona, se atende, por exemplo, né? Eu não falo Libras, né? Tenho muita vontade de aprender.
Mas tem um aplicativo, eu estou falando aqui do estado de São Paulo, né? Que é da cidade de São Paulo para pessoa com deficiência. É um aplicativo que você tem no seu celular, por exemplo. Está numa estação de metrô, na rua, e você vê uma pessoa passando mal. E você não sabe interagir, não sabe falar Libras com ela, o aplicativo ele já permite, faz a tradução, né, para você e aciona o serviço. Então são ideias assim, por exemplo, quem falou isso foi uma professora nossa, né, na aula de psicologia lá, mas por que isso não é divulgado, né? Por que isso não é fomentado, não é falado mais, né, visto que você está falando isso, né? Sim. A gente fica com dó da pessoa, mas por que não incentiva então? Olha, a gente vai incentivar as pessoas a aprenderem Libras, né? Fazer esse facilmente poderia ser a segunda língua na justamente, né? E aí vai justamente para isso, né, que eu ia só complementar aqui justamente dessa indignação, porque inicialmente é um desrespeito gigantesco, porque a gente aprende a falar com alguém lá do outro lado do mundo, a gente aprende o inglês, o espanhol, o francês, árabe, aramaico, e a gente não aprende a falar, né, usar a língua brasileira, a gente não sabe falar com alguém da família muitas vezes. Sim. Mas a gente está aprendendo inglês, a gente está aprendendo. Então, eu acho que a crítica é nesse sentido, né? E aí entra justamente essa discussão, o capacitismo. A gente já estrutura, educa a população para gerar essa separação, para não permitir essa conexão. Só dar uma referência aqui, pessoal. O aplicativo que eu estou falando aqui, eu vou soletrar, tá? É C de casa, I de igreja, L de laranja, é CIL, S, né, de sapato, M de Maria, P de professor, E de escola e D de dado. Então é SIL SMPED, né? Para você aí que tem curiosidade aí, vale a pena, né? Porque a gente não sabe, né? Eu tô no metrô, tô no ônibus, eu não sei, né? Se a pessoa tem ou não uma deficiência na fala, enfim, fica a dica que é muito legal. Tem a ver com esse processo de inclusão, né, Vinícius, que você está falando aí. A gente discute muito preconceito, racismo, né? Mas a questão da inclusão ela tem que ser levada a sério, não só como você falou, né, Vandy, né? Será que não é só uma onda, né? Só uma... Mas eu acho que até um ponto, para mim o surdo, né, no geral, ele é o que melhor, para mim, tá? E desculpa se eu estou sendo, né, pejorativo em algum ponto nisso aí, mas ele para mim é a melhor ilustração do que você está falando a respeito de capacitismo e a respeito do coitadinho, né? Porque o surdo nada mais é que alguém que fala em outro idioma, fala em uma outra língua. Sim. Né? Então, tanto que eu pude ter contato com pessoas surdas e tudo mais, eles quase que têm que sempre se tornarem bilíngues, porque é esse o termo que eles trazem para eles, é bilinguismo. Porque eu sei falar aqui, na língua brasileira de sinais, e sei falar português, e sei escrever em português. Sim. Alguns sabem falar português, né? Mas o surdo atrapalha a fala, então alguns falam, tem voz, mas não se comunicam muito bem na fala, né? Então, porque ele ilustra por conta disso, porque ele não tem nenhuma questão, né? Além da questão da comunicação. Exatamente. Entendeu? E a comunicação, e a gente tem uma via funcional, né? Que a gente não utiliza. E a gente não utiliza. Né? Exato.